O nosso palestrante, senhor José Carlos Miersva, professor pesquisador da Universidade de São Paulo. Por favor, professor. Como é que funciona? A gente faz, eu tenho algum... Ah, dá pra mudar aqui? Esse daqui, ó, ele tem essa bolinha, você pode fazer assim. Então, isso. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o Dr. Ricardo Borsari, né? Primeiro, parabenizar pela organização do evento, né? A Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos e, obviamente, todas as pessoas que estiveram envolvidas, né, na organização desse evento, que foi, para mim, bastante surpreendente, né? Nós tivemos aí um prazo relativamente exíguo, né? O Patrick, né, que trabalhou bastante nisso, sabe, né, do desafio que foi organizar um evento internacional em praticamente menos de 2 meses. E bom, né, ver que tem aí uma audiência bastante grande interessada no tema. Bom, coube a mim, né, falar a parte mais fácil, né, do seminário, que é a parte, né, de reuso potável de água. Então, já que reuso está bem consolidado, todo mundo, né, tem bastante informação e sabe da relevância, então agora, obviamente, vamos falar sobre uma outra coisa que é a prática, né, do reuso potável direto ou indireto. Então, a ideia básica, né, de nós estarmos discutindo aqui hoje, né, o tema de reuso, é justamente colocar esse tema em pauta. A minha atuação em reuso já é bastante antiga, né? Obviamente, aí todos vocês conhecem o pioneiro em reuso no Brasil, o professor Ivanildo Espanhol. Trabalhou muito tempo, né? Defendeu aí, arduamente essa área de reuso. Eu acabei, né, tendo a felicidade de poder colaborar com ele nas atividades, né? Fui orientado dele, né, de doutorado, acabei ganhando a confiança do professor e auxiliando ele em várias áreas, né, e gostaria aqui de público, né, realmente fazer uma saudação, né, para o professor Ivanildo, que hoje, infelizmente, ele não está podendo, né, estar aqui junto conosco para tratar desse tema, mas eu sei que ele está, né, sempre com um pensamento bastante ativo, né, nessa área, né, e sempre busca, né, trabalhar e trazer assim avanços para a área de reuso. Pois bem, falar de reuso, né, eu já tenho atuado na área de reuso também desde a década de 90, né, começo da década de 90, obviamente com foco em reuso industrial, já por conta de problema de escassez de água, e de lá para cá, então, vim desenvolvendo, né, uma atuação nessa área. Pois bem, a questão, né, para eu falar de reuso, né, obviamente a gente trata, num primeiro momento, da questão das outras opções do reuso. Se falar de reuso potável, tem que pensar, né, em outras estratégias para reuso. Então, por que falar em reuso, ou que questões nós temos que tratar quando, do ponto de vista técnico e de planejamento, você quer desenvolver, né, essa fonte adicional de abastecimento de água? Então, a gente tem que entender que o reuso nada mais é do que uma fonte adicional de abastecimento que ela pode preservar recursos de melhor qualidade para usos mais nobres, principalmente o abastecimento humano. Então, quando a gente fala em reuso, né, e a gente pensa nos problemas que as cidades vivenciam em relação à escassez de água e a esse cenário, né, cíclico de escassez, nós temos que pensar no seguinte: primeira coisa, é possível implantar um programa de reuso abrangente, ou seja, frente à demanda sobre a quantidade de água que eu tenho. Essas práticas de reuso, que normalmente a gente imagina, né, o reuso não potável, ela é viável, ela possibilita eu ter ganho significativo em relação à demanda de água que eu tenho? Então, são perguntas que a gente tem que responder. Um outro ponto é: que setores econômicos, né, ou da sociedade eu devo priorizar quando eu tento desenvolver uma prática, um programa de reuso mais abrangente? E mais do que isso, o que é necessário eu fazer para viabilizar essa prática de reuso? Então, não adianta eu querer, eu sei que o reuso é importante, eu tenho ideia de como
minimamente, né, estruturar um programa de reuso, mas o que falta para isso ser viabilizado? Ou seja, para concretizar uma ideia, né, o que falta? Então, limitação técnica, limitação econômica, limitação de política pública ou o quê? Então, nós temos que avaliar todos esses cenários. E uma questão bastante importante quando eu falo em reuso, tipo do usuário que eu vou atender. Ou seja, qual é o potencial de reuso da água da minha região? Veja, em última análise, para uma concessionária ou para uma empresa, independente de toda a questão ambiental que a gente pode ter por trás da prática de reuso, é um negócio como outro qualquer. Né? E eu tenho que entender que isso também tem que, de alguma forma, resultar em benefícios econômicos. Né? Então, quando a gente fala, né, muitas vezes tem um apelo ambiental meio romântico, não, eu vou fazer porque isso né, muito importante para o meio ambiente, para a natureza. Veja, o que limita isso, o nosso sonho, é recurso financeiro. Né? Quem vai pagar e quanto eu vou pagar por isso? Né? Como é que eu consigo viabilizar essa minha nova oferta, né, de abastecimento? Então, quando eu penso em usuários, né, eu tenho que pensar em demandas concentradas ou individuais. Que mais? Um tema, né, que preocupa bastante as pessoas é a questão da qualidade, né, o padrão de qualidade da água de reuso. Então, no Brasil, né, eu falo no Brasil porque eu tenho uma experiência, né, converso com vários pesquisadores, né, de vários estados brasileiros, principalmente instituições de pesquisa e também companhias de saneamento, e uma das preocupações relacionadas à prática de reuso é a questão dos padrões de qualidade para a água de reuso, ou seja, qual é o valor limite. E muitas vezes é difícil. Então, tem muita gente que defende, não, reuso para fins potáveis, você não precisa ter qualidade, porque, por exemplo, vou dar descarga em bacia sanitária, né, usar a água de reuso para dar descarga em bacia sanitária. Tá bom, mas que qualidade eu preciso? Né? O que eu tenho que pensar? Então, nós identificamos aqui no Brasil uma linha que fala, não, isso não tem problema, eu posso pegar o esgoto secundário ou água cinza, sem qualquer tipo de tratamento, e usar na bacia sanitária. Eu falei, tudo bem, enquanto eu tenho controle sobre a fonte da água de reuso, eu gerencio o programa de reuso, para mim é fácil. Por exemplo, se eu quiser fazer na minha casa, eu conheço o status de saúde de todo mundo da minha casa. Então, digamos assim, né, eu conheço os meus coliformes. Né? Só que a hora que eu expando o reuso para um edifício, veja, eu tenho os meus vizinhos. Aí eu falo, os meus coliformes são diferentes dos coliformes dos meus vizinhos. Então, eu começo a ter uma preocupação adicional com como viabilizar isso. Como é que eu consigo, né, ter segurança de dizer, não, eu posso, qualquer água, então eu ponho num condomínio, a água cinza e ela volta e você usa no sanitário. Eu penso, bom, quem tem criança, né, em casa sabe que tem criança que tem tendência, né, de enfiar a mão na bacia sanitária e tomar água, ou animal doméstico. Agora, bom, pode ser qualquer qualidade agora? Agora eu já tenho uma outra preocupação. Então, o ponto específico sobre qualidade é bastante relevante. Embora o uso não pareça ser nobre, né, o efeito que esse uso pode ter sobre a qualidade de vida do usuário é bastante importante. Então, nós não podemos negligenciar essas questões dos padrões de qualidade. E, obviamente, falando em padrões, eu tenho que pensar em tratamento adicional. O que é que eu preciso fazer para viabilizar os programas de reuso? E aí, como consequência, eu vou ter o meu sistema de distribuição. Então, veja, se eu tenho um programa de reuso descentralizado, e aí eu posso ter a prática de reuso não potável, quanto custa a minha rede? Quem atua, né, no setor de saneamento, tratamento de água e esgoto, sabe que do investimento total que eu faço em infraestrutura de abastecimento público ou tratamento de esgoto, o maior custo é rede. Então, pensar, eu vou implantar um programa de reuso descentralizado, abrangente. Tá,
eu vou ter 80% de investimento, né, do que seria do reuso, para fazer uma nova rede, né, alguém vai ter que pagar. Então, muitas vezes, eu vou ter que avaliar. Então, do ponto de vista de engenharia, a gente tem que colocar, muitas vezes, o pé no chão em relação ao que é possível e o que é viável de ser feito. E, finalmente, né, o quanto isso vai custar. Né, eu tenho que pensar que nós temos uma capacidade limitada, né, de pagamento. Eu não posso achar que eu vou produzir uma água 100% segura, distribuir água de reuso por rede dupla para todo mundo e ninguém tiver capacidade de pagar. Ou seja, isso não gera negócio, né, infelizmente. Então, eu tenho que pensar nessas questões. Então, aqui tem uma imagem, né, eu vou trazer isso para a região metropolitana de São Paulo, mas isso pode ser aplicado para qualquer região metropolitana de qualquer país do mundo. Então, via de regra, numa região metropolitana, eu tenho o quê? Eu tenho os residentes, né, que moram aí de forma distribuída nas cidades, e eu tenho, então, as estruturas de produção e distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto. Então, agora eu tenho que pensar, nessa estrutura, é possível implantar, né, que tipo de reuso eu poderia implantar? Reuso urbano, reuso industrial ou agrícola? Obviamente, eu preciso ter as demandas. Falar em reuso agrícola na região metropolitana de São Paulo é um pouco complicado. Por quê? Porque eu não tenho áreas agrícolas próximas da região metropolitana. Isso, então, vai sair, né, do nosso escopo. Eu vou focar em reuso industrial ou reuso urbano. Mesmo assim, e o reuso industrial? É plausível? É. Então, a gente faz uma avaliação, né? Aqui na região metropolitana, por exemplo, nós temos a maior estação de tratamento de esgoto que nós temos é a que tem menor potencial para reuso industrial. Bom, então faltou uma coisa, né? Faltou a gente combinar com os russos, né? Vamos pôr a estação do lado de quem? Do lado dos potenciais usuários. Então, se nós falhamos, né, no passado no planejamento, isso acaba limitando a nossa possibilidade. Óbvio que no futuro, com essa visão diferente, eu posso pensar, bom, faz sentido eu instalar uma estação de tratamento de esgoto próximo de um parque industrial. Isso vai trazer um certo benefício, porque eu vou poder fornecer água de reuso para aquele setor e vou economizar água potável para as cidades. Então, tudo depende, né, do nosso aprendizado. Mas da forma que nós desenvolvemos, não é possível fazer isso. Então, quais são os fatores que limitam para nós o reuso não potável? Não que ele não seja possível de ser aplicado. O problema é que a abrangência e o resultado efetivo da sua implantação não vai trazer o máximo benefício para quando a gente avalia problemas de escassez de água em regiões altamente urbanizadas. Então, primeiro, as maiores demandas que nós temos são distribuídas. Esse é um desafio. Vou ter que implantar a rede. Existe uma limitação da abrangência, né, em decorrência do custo de implantação de uma rede de distribuição, a menos que eu esteja disposto a pagar isso. Eu tenho problemas relacionados à qualidade do efluentes tratados nas estações, né, que existem, então eu preciso complementar esse tratamento. E a questão da definição de padrões de qualidade para a água de reuso. Às vezes, aqui no Brasil, a gente encontra um desafio grande, né, mesmo no setor universitário. Então, algumas pessoas são um pouco sonhadoras. Eu quero implantar programas avançados, né, ou projetos avançados, mas não quero avançar em inovação tecnológica. Eu falei, bom, agora fica difícil. Tem pessoas que entendem que a inovação tecnológica parece ser inimiga, né, de determinadas áreas. Né? Eu tenho uma certa preocupação, e aí vamos desculpar as pessoas da área ambiental, né? Eu vou falar isso porque eu sou coordenador do curso de Engenharia Ambiental da Poli, mas é uma coisa que eu constato. Né? Muitas vezes o termo ambiental, né, traz mais emoção do que racionalidade para as pessoas. Então, isso é uma dificuldade, né, que na engenharia a gente tem para resolver. Então, muitas vezes, né,
Eu tenho uma ideia de que meio ambiente integrado, eu tenho soluções naturais que funcionam? Funcionam para alguns casos, para algumas regiões. Para outras, eu tenho que partir para a inovação tecnológica. Eu tenho que saber que inovação tecnológica favorece, né, o desenvolvimento. Então, é uma outra coisa que a gente precisa contornar. Bom, e aí, então, isso nos leva, então, a essas limitações que nós temos em relação ao reuso não potável, que seriam quais? As demandas distribuídas. Muitas vezes, o potencial que eu tenho de aproveitamento da água de reuso, ele é muito baixo em relação ao potencial de água ou de fonte que eu tenho para oferecer. Aqui em São Paulo, eu vou dizer, né, isso já é um estudo que nós fizemos no passado, nós temos aí grandes indústrias, né, grandes centros urbanos. A demanda, né, média antes da crise chegava a produção de água de 80 metros cúbicos por segundo. Né? Isso caiu um pouco, produção de esgoto na faixa de 50 metros cúbicos por segundo. Tá bom, então vamos ver reuso industrial. Quando nós fomos verificar, o potencial de reuso industrial em São Paulo assim, a demanda para a indústria maior consumidor é de 4 metros cúbicos por segundo. Imaginando que esses 4 metros cúbicos por segundo envolve fins potáveis e não potáveis. Se eu fizer aí uma média de que 50% disso pode ser com água não potável, eu vou ter um potencial de reuso industrial de 2, né, metros cúbicos por segundo. Bom, do ponto de vista de planejamento, né, se eu sou investidor e falo, eu tenho um mercado, né, de 50 metros cúbicos, né, de uma fonte com 50 metros cúbicos disponível. Eu vou ter um mercado para 2, né, como é que eu vou pensar em investir nisso? E quanto vai custar isso? Veja, não digo que não seja, que seja inviável. Cada caso pode ter uma solução, mas para uma solução abrangente não parece muito razoável. Então surge a prática do reuso potável. Ou seja, o fator limitante do reuso não potável é o custo da rede de distribuição. Então, se eu pensar num sistema de abastecimento público, 20% eu gasto em tecnologia de tratamento, 80% em rede. Então, se eu dobrar o investimento em tecnologia de tratamento, será que eu não consigo produzir uma água segura do ponto de vista de saúde pública, que eu posso aproveitar a mesma infraestrutura de distribuição de água que eu já tenho? Então, eu tenho que começar a pôr na balança isso e avaliar. Atualmente, o nível de desenvolvimento tecnológico, né, fora do Brasil, em especial, né, por conta de investimento, ele permite eu produzir água com qualquer grau de qualidade a partir de qualquer fonte que eu queira. A única coisa é quanto eu quero investir nisso, né, qual é o custo que eu quero para isso. E com a utilização dessas tecnologias, é possível eu assegurar a produção de água de reuso com qualidade, né, que atenda aos requisitos de qualidade para abastecimento público. Obviamente, isso agora é um desafio. Né? E veja, isso já vem sendo feito em outros países de forma planejada e, no nosso país, isso já vem sendo feito há muito tempo de forma não planejada. Na medida em que eu pego o esgoto, trato ou não, lanço num rio, esse rio flui, né, através de várias cidades. As cidades captam a água do rio, mandam para uma estação de tratamento de água convencional, distribuem essa água. Isso já é reuso. Só que as pessoas não associam, né, esse fato de eu lançar o esgoto e depois captar. A questão é, tem como eu tornar esse processo mais seguro do ponto de vista de saúde pública? É essa a questão. Então, quando eu ponho em discussão o tema reuso potável, isso começa a chamar a atenção das pessoas para ter uma avaliação crítica, mas crítica no sentido positivo, não apenas no sentido, né, de crítica pela crítica, dizer que não concorda e pronto. É a crítica no sentido de contribuir para uma construção, né, de soluções que podem trazer benefícios para a sociedade como um todo. Então, como eu disse, isso já vem sendo feito, inclusive em países bastante desenvolvidos, que é o caso dos Estados Unidos, né, que tem aí
bastante experiência. O Texas, né, que lançou, a Austrália, na mesma época que nós tivemos crise de água, aqui na região metropolitana de São Paulo, na região sudeste, a Austrália, 2 anos antes, passou por uma condição similar e acabaram, né, investindo em programas de reuso potável. Bom, e aí vem sempre aquela dúvida, mas como é que eu regulamento isso? Como é que eu regulo? Bom, eu regulo a partir do momento que eu tenho experiências, né? A questão de norma é isso, né? Eu vou tornar normal uma prática que vem dando certo, com base em experiências já existentes. Então, como já existem experiências de reuso, que elas são bem-sucedidas, agora eu posso me apropriar desse conhecimento, das informações que eu tive, né, em relação ao desempenho desses sistemas, principalmente do ponto de vista de problemas de saúde pública, e normalizar ou normatizar a prática que a gente quer, que no caso é a prática do reuso potável. Então, basicamente, nós vamos encontrar hoje no mundo 2 modelos de reuso potável. O indireto, né, que é aquele que eu já comentei, né, o nosso é indireto não planejado. Né, eu estou falando aqui do indireto planejado, no qual eu coleto o esgoto, implanto um sistema de tratamento adequado, lanço o efluente tratado ou a água de reuso em um buffer, né, ou em um outro manancial, descaracterizo, né, a água, né, do esgoto, capto e trato numa outra estação. Ou então o reuso potável direto, que é aquele no qual eu trato o esgoto a um nível adequado e posso, então, conectar ele na alimentação de uma estação de tratamento de água de abastecimento ou diretamente na rede de distribuição de água potável. Esses são os modelos. Aqui tem um esquema, né, que ilustra mais ou menos o que eu quis dizer para vocês. Então, o reuso potável direto ele é caracterizado a partir do tratamento do esgoto. E aí eu vou usar o tratamento como técnica avançada, né, de tratamento, na qual eu pego essa água agora, não é mais esgoto, e posso injetar ou no ponto, né, de distribuição de água para a cidade ou na alimentação de uma estação de tratamento. Alimentar uma estação de tratamento de água de abastecimento com água produzida por esse sistema pode trazer um inconveniente operacional. Na verdade, eu vou estar fazendo o seguinte, eu vou estar pegando uma água de elevado grau de qualidade, misturando com uma água com qualidade inferior. Vou mudar as características da água e isso vai afetar a condição de operação do meu sistema de tratamento. Se eu não reavaliar isso, eu vou ter problemas do desempenho dessa minha estação de tratamento existente. E a outra forma, né, que é o indireto, é eu volto para o manancial. Bom, e obviamente a OMS, né, já está preocupada, né, não a OMS em si, a OMS é uma organização constituída, né, por profissionais, né, e colaboradores de diversos países. Então, as pessoas que integram a OMS, né, já se deram conta de que programas de reuso de potável já acontecem há muito tempo. E ela tem acompanhado, né, essas práticas existentes. Então, aqui tem uma tabela, né, que relaciona então, o primeiro caso de reuso, e aí, então, está em inglês, né, reuso potável indireto, né, IPR ou DPR, né, Direct Potable Reuse, e nós vemos aqui ao lado, né, os anos, né, que esses sistemas e os locais que foram implantados. Então, nós vamos ver que alguns exemplos marcantes, né, é o caso, né, dessa estação de reuso na Namíbia, né, em Windhoek, que tem lá o reuso potável direto, né, que conecta o sistema de esgoto, né, tratamento de esgoto, na estação de tratamento de água potável e distribuição. A Water Factory 21, que agora mudou o nome, é Water Replenishment System, que também nos Estados Unidos, né, traz a questão do reuso potável indireto, e aí vários outros, né, se nós formos acompanhar. Né.
E aqui os mais recentes, né, eu comentei, né, do Texas, né, que está aqui em 2013, ele foi implantado, e está sendo pensado, né, um aí no Novo México também para utilizar. E ao lado vocês veem mais ou menos, né, o tipo de tecnologia de tratamento que é aplicada, né, na última coluna da direita de vocês, o arranjo de tratamento que é proposto para esses sistemas. Então, vejam, nós temos uma experiência aí, né, bastante grande já no que se refere à prática de reuso potável, seja ela direta ou indireta. O que é suficiente, né, para nós termos um senso crítico para avaliar a viabilidade ou não de implantação dessa prática frente às outras opções que nós temos. Bom, quais são as questões importantes sobre o reuso, né, potável direto? Então, insegurança em relação à qualidade da água produzida. Esse é um desafio, né? Como é que eu consigo garantir que eu vou produzir uma água que atenda, né, aos padrões de qualidade da portaria e, além disso, atenda aos desafios dos novos contaminantes que eventualmente eu tenho na água e que nem a portaria do Ministério da Saúde contempla. Então, se eu tenho uma preocupação com o reuso, eu tenho que ter também uma preocupação com o sistema convencional de tratamento de água potável, porque esses contaminantes estão aí. Então, principalmente pela presença de substâncias químicas não regulamentadas na legislação, nas normas. E necessidade, então, de uma regulamentação específica para, né, a prática de reuso potável. Então, nesse sentido, a OMS, com base na experiência, ela lançou, em 2017, né, uma proposta de diretrizes para reuso potável. Então, quais foram as premissas, né, que levaram a OMS a criar essa norma? Então, primeiro, aumento dos problemas de escassez de água no mundo inteiro leva, né, as pessoas a buscarem fontes alternativas de abastecimento. Muitas vezes essas fontes podem ser pouco seguras ou menos seguras do que uma fonte na qual eu tenho um controle de engenharia. Riscos associados à prática de reuso não potável não planejada, né, que é um risco. Experiência de reuso potável bem-sucedidas em vários países do mundo. E a proposição, né, dessa norma que está aqui, né, tem até o link, né, para quem quiser. Essa é a diretriz que saiu em 2017, publicada pela OMS, que regula a prática do reuso potável. Então, agora, até 2017, então, nós tínhamos um desafio. Como é que eu vou implantar um reuso potável se eu não tenho uma norma ou uma orientação? Bom, agora eu tenho a diretriz da OMS. Mas a pessoa fala, eu vou questionar a diretriz da OMS? Posso questionar. Nesse caso, então, eu tenho que questionar as diretrizes para a água potável, que são da OMS também. Então, se eu sigo as diretrizes da OMS para a água potável, né, eu também poderia seguir as diretrizes da OMS para reuso potável. Então, o que traz, né, quais são as mensagens principais que, ou pontos relevantes, né, que essa norma, né, essa diretriz da OMS traz? Então, ela diz, né, que o reuso potável é uma fonte, né, realística, né, e independente da condição climática para a produção de água potável. Que isso é verdade, enquanto eu necessito de água potável, eu sempre vou ter esgotos para poder tratar e reusar. A questão é que o esquema de reuso potável ele pode se tornar complexo em função dos desafios em termos de parâmetros, né, ou padrões de qualidade ou contaminantes presentes nessa água. O gerenciamento, né, de esquemas de reuso potável deve ser baseado na estrutura, né, proposta para a água potável na própria diretriz da OMS. Ou seja, eu vou estabelecer uma estrutura de regulação da água de reuso para fins potáveis com a mesma, né, rigor das diretrizes, né, da estrutura para a água potável da OMS. E o primeiro passo, né, para eu estabelecer isso é agregar pessoas. Na verdade, assim, não é um desafio, né, de um contra o outro. Na verdade, temos que unir esforços.
Se existem divergências entre cada um dos atores que podem influenciar na prática de reuso, a ideia é que esse grupo se sente e discuta de forma racional a questão da aplicação dos programas de reuso potável. E não simplesmente ser contra por ser contra ou por levantar uma bandeira. Isso muitas vezes não agrega nada, né, para a população. Muitas vezes traz dificuldades. Então, esses são os pontos relevantes. Bom, para isso, para implantar programas de reuso, deixa eu ir mais rápido, que meu tempo está chegando no fim e eu tenho algumas coisas para falar. Então, eu devo utilizar uma coisa que é comum já para as companhias de abastecimento de água, que é usar a mesma estrutura que eu proponho para a produção de água potável de fontes convencionais para a fonte da água de reuso. Então, eu tenho que trabalhar no conceito de definição de padrões de qualidade para a água potável. Desenvolvimento de planos de segurança da água. Então, aqui está a chave para o sucesso, né, dos programas de reuso potável, que, obviamente, hoje eles são bastante discutidos e exigidos para a água de abastecimento, que são os planos de segurança da água. Então, os planos de segurança da água são ferramentas fundamentais para auxiliar quem queira, né, implantar programas seguros, tanto de produção de água potável, quanto produção de água de reuso potável, possam se basear. E, obviamente, existia um controle independente, ou seja, eu não posso atribuir a responsabilidade pelo controle para o próprio produtor da água, tanto potável quanto de reuso. Eu tenho que ter uma agência independente que faça esse controle e tenha poder de decisão, né, e de atuação sobre o ente produtor, para justamente garantir a segurança dos esquemas de reuso. Para quem não conhece, essa aqui é mais ou menos a estrutura, né, para a água potável segura proposta pela OMS. Então veja que eu tenho padrões de qualidade, né, baseados na saúde pública e o plano de segurança da água. O plano de segurança da água é uma ferramenta bastante importante, ela é baseada principalmente, né, no modelo, né, na ferramenta de avaliação de riscos, na verdade, avaliação de perigos e pontos críticos de controle. Então, essa é a premissa básica. Então, os planos de segurança da água é um documento que define, né, estabelece procedimentos para o controle da qualidade da água de abastecimento, e ele é baseado, então, na ferramenta, né, de avaliação e gestão de riscos, levando em conta desde o consumidor, ou do manancial ao consumidor. O conceito, né, de barreiras múltiplas que foi comentado aqui pelo professor Devendra, né, na palestra dele. Então, a abordagem, né, nessa ferramenta, né, de barreiras múltiplas, então, ela é baseada nessa ferramenta de avaliação de perigos e pontos críticos de controle, onde eu vou identificar quais são os riscos associados ao programa de reuso em toda a estrutura de abastecimento e que medidas de controle eu tenho que implantar para garantir a qualidade final dessa água. Vou mostrar aqui uma questão de definição de perigo, né, e ponto crítico de controle, é mais técnico, né? Mas, basicamente, então, o conceito da barreira múltipla leva, né, ao conceito de cíclico, que é uma característica inerente da água, né? A água é cíclica. Veja, não existe água nova. A gente sempre faz reuso. A diferença é que a gente conta com o processo natural para recuperar a qualidade de água. E a gente confia, né? Agora, se eu pegasse e falasse, não, vou implantar uma unidade de evaporação aqui para produzir água potável, né? As pessoas iam desconfiar, mas naturalmente não ocorre evaporação da água, né? Vem, chove e eu tenho água de novo. Se eu puser uma evaporação, não vale, né? Então, a ideia do conceito de barreiras múltiplas é eu estabelecer, né, uma série de controles ao longo dessa cadeia para garantir a produção de água de reuso. E aqui algumas mensagens, né, que a própria OMS traz nessa diretriz, ou pontos de atenção que devem ser contemplados. Então, aqui tem vários dos elementos que eu comentei com vocês
a respeito da água de reuso. Ou seja, eu tenho que me preocupar com a fonte da água de reuso. Eu tenho que tomar cuidado com a mistura de esgotos industriais e efluentes domésticos. Isso é um ponto principal. Então, isso estaria, né, no meu modelo, né, no meu plano de segurança da água, ou seja, é um ponto crítico de controle a fonte de abastecimento. Então, eu devo evitar, né, a combinação ou o lançamento de efluente industrial juntamente com efluente doméstico para sistemas que vão produzir água para reuso potável direto. Tem a questão da ampla variedade de compostos químicos, né? A gente fala, eu vou avaliar pela portaria do Ministério da Saúde. Veja, hoje, minimamente, nós devemos ter disponíveis no mercado mais de 100 milhões de substâncias químicas, né, comercialmente disponíveis. Óbvio que não são todas as 100 milhões que têm uso com frequência elevada. Mas se eu considerar 0,1% disso, né, eu vou ter um número bastante significativo. A portaria do Ministério da Saúde controla 100 variáveis. Então, quão segura é a água, né, frente a esse desafio? Então, eu preciso criar o quê? Novos parâmetros, né, para monitoramento e controle. Principalmente aqueles que levam em conta o efeito combinado de mais de uma substância química sobre o organismo vivo. Eu tenho que fazer testes, né, diferenciados. Analisar uma espécie, uma substância química individualmente não significa dizer que a água é segura. E se eu tiver 10 outras que têm o mesmo efeito? Como é que é a interação delas? Que eu não analisei. Isso é um problema. Então, aqui tem essas preocupações, né, que a OMS trouxe. Então, quais são os elementos que eu tenho que considerar na minha fonte de reuso? Então, fonte de produção de água de reuso, utilização de esgotos predominantemente de origem residencial ou comercial. Adoção de sistemas de tratamento de esgoto que permitam um tratamento adequado. Então, eu tenho que investir em tecnologia, né? O uso de estrutura de tratamento também da água com o conceito de múltiplas barreiras. Ou seja, a ideia é como se fosse uma prova de obstáculos da qual eu não quero que ninguém ganhe, na verdade, né? Eu vou criar uma Olimpíada, né, no caso da água potável, que eu tenho uma série de contaminantes, mas eu não quero que nenhum deles chegue no final da prova. Então, eu vou instalar uma série de barreiras que dificultam essa... deixa eu voltar aqui. Essa chegada, né, do contaminante até o usuário final. Estabelecimento de programas adequados de controle e monitoramento. Então, não adianta só monitorar individualmente N mais uma substância química. Eu preciso desenvolver parâmetros de controle que avaliem o efeito combinado dessa substância sobre a saúde humana. Por exemplo, a gente fala, a portaria do Ministério da Saúde controla 90 parâmetros para garantir a qualidade da água. A indústria farmacêutica usa 5 parâmetros de qualidade para controlar a qualidade da água que ela vai fazer um injetável. Qual a diferença? Com 5 parâmetros, a indústria farmacêutica garante que você vai ter uma água que você pode injetar, né, num paciente que muitas vezes está debilitado do ponto de vista de saúde, controlando 5 variáveis. Então, será que eu não posso adotar essa experiência de outros setores e trazer para o setor, né, de abastecimento público? Regulação e controle independente e envolvimento da comunidade, que é um desafio bastante grande. Aqui é o conceito, né, de múltiplas barreiras, só um exemplo que a própria OMS traz. Então, a gente tem ali um elenco, né, de substâncias, o 17-beta-estradiol, ou mesmo o 17-alfa-etinilestradiol, que são o beta-estradiol é um hormônio natural, né, excretado principalmente por mulheres. O 17-alfa-etinilestradiol é princípio ativo de anticoncepcional. Então, ele vai estar no esgoto, eu preciso ver se ele vai ser removido ou não. Aqui eu tenho, então, a sequência de barreiras que eu vou colocar para os contaminantes não ultrapassarem, né, essas barreiras e chegarem até o usuário final. Bom, e nesse sentido, e o Brasil, como é que nós estamos? Veja, nós estamos tentando, né, de alguma maneira, aí, com uma iniciativa pioneira, né, no Brasil, envolvendo aí o Comitê de Bacias, né, do PCJ, a SANASA e o CIRRA, né, juntamente com a USP,
de fazer o primeiro estudo no Brasil sobre reuso potável direto de água. Então, desenvolvemos, né, o objetivo desse estudo foi avaliar a possibilidade de produzir água potável a partir do esgoto da ET Capivari 2, né, de Campinas, que já usa a tecnologia MBR para tratar o esgoto. Então, o que eu poderia fazer a mais para isso? A partir de arranjos específicos. Pessoal, aqui eu vou me pedir desculpas para quem não é da área de engenharia, mas é uma forma dos engenheiros, né, se expressarem de uma forma rápida, né, para falar de coisas complexas. Então, essa aqui é uma estrutura, né, de tratamento que nós avaliamos ou propusemos para avaliar o potencial de reuso potável. Colocamos todas as tecnologias, né, que são preconizadas na diretriz da OMS e com a flexibilidade de avaliar cada uma delas individualmente ou em qualquer combinação que fosse necessária. Então, fizemos esse estudo basicamente por um ano, coletando resultados por alguns meses. É uma estação pequena, com capacidade para 350 litros por hora, né, que todo o projeto e a fabricação foi feita, né, o projeto foi feito pela equipe do CIRRA, né, e a montagem foi feita por uma empresa, né, que nós sempre temos aí colaboração com ela. Bom, fizemos avaliação de resultados, NDMA, toxicidade, teste de James. Aqui o período, né, de avaliação, mas o mais importante são os resultados. Eu só estou pondo o resultado do melhor arranjo que nós conseguimos para produzir água potável. Então, essa coluna VMP, o valor máximo permitido, que está aqui, né, é o requisito da portaria do Ministério da Saúde para a água potável nossa. Todos os valores que estão em verde do outro lado são... Aqui, esse ponto A1 é o efluente que sai da estação de tratamento de esgotos da Sanasa. Praticamente, se eu fizesse só pela portaria, o único parâmetro que o esgoto tratado da Sanasa não atende é bactérias heterotróficas e cor. Todas as outras variáveis exigidas pela portaria, o efluente que sai da ET Capivari 2 atende. Só que aí tem o problema. Quais são os outros que podem estar presentes? Então, mesmo assim, nós fizemos os testes. A melhor configuração foi essa. E vou dizer por que essa foi a melhor configuração. Porque nós tentamos usar um outro parâmetro de avaliação que considerasse o efeito combinado de mais de uma substância química. Fizemos ensaio de toxicidade química. E o único teste que não deu, ou que o nível de toxicidade química resultante foi desprezível, foi esse arranjo que usa osmose reversa, oxidação fotoquímica com radiação ultravioleta e desinfecção. Então, esse foi o arranjo. Fizemos outros testes, né, de estrogenicidade e androgenicidade, qual a ideia? Avaliar o efeito combinado de substâncias químicas, principalmente fármacos, defensivos agrícolas e outros produtos químicos. Nem no efluente da ET Capivari 2 isso apresentou, né, estrogenicidade ou androgenicidade, e quanto menos o efluente final. Considerações finais, então, sobre o que a gente fez até agora e quais são, né, o que a gente deve refletir e pensar. Ou seja, existem casos de sucesso de reuso potável no mundo inteiro. Então, isso é demonstrado que a prática do reuso potável direto é viável e pode ser aplicada. Ocorreu o desenvolvimento de uma diretriz internacional que pode ser aplicada também para regulamentar a prática do reuso potável direto. Existem tecnologias de tratamento, né, e nós temos o domínio dessas tecnologias, nós podemos aplicar, podemos desenvolver ainda mais o país, né, nessa área, principalmente com aquelas tecnologias que ainda nós não conseguimos, né, ter nacionalizadas. Né? E o mais importante é ampliar a discussão sobre o reuso sem preconceitos. Ou seja, tentar, né,
numa discussão colaborativa de desenvolver estratégias e estruturas que assegurem a ampliação da oferta de água, principalmente em regiões críticas de escassez. E, basicamente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado a todos. Nós agradecemos ao professor Mierzwa. Vai mudar um pouquinho a nossa estrutura aqui. Nós vamos ter mais uma apresentação e logo em seguida eu chamo o senhor para... Claro, fique à vontade, por favor. Nós teremos mais uma apresentação e logo em seguida nós teremos espaço para perguntas.